Então, pessoal, voltando aqui, vamos continuar a nossa aula. Então, pegando aqui do calendário judaico e calendário gregoriano, o que nós precisamos saber, resumidamente, que o judaico considera o ano 360 dias, e enquanto que o calendário gregoriano, que é o nosso, considera o ano de 365 dias. Muito bem, agora nesse novo slide aí, nós temos esse gráfico, e é importante que vocês entendam bem esse gráfico, que vai nos mostrar o seguinte, né? Na primeira parte do gráfico lá, onde você tem 69 semanas, veja que as 69 semanas, segundo a interpretação literal, ela começa no dia 5 de março de 444 a.C., tá? Não me pergunte como que chegaram a essa data de 5 de março, que eu pesquisei e não consegui encontrar. Mas por que eu estou colocando isso? Porque esses cálculos são cálculos exatos, porém eu não encontrei a fonte, tá bom? Eu só encontrei esses dados na internet, mas quem construiu, quem elaborou esses pensamentos ou essas datas, eu não encontrei. Porém, se você tiver essa informação, você passa para nós depois no nosso grupo. Então, para esse tipo de interpretação, o início das 70 semanas se dá no dia 5 de março de 444 a.C., que é considerado, então, o segundo decreto de Artaxerxes, lá em Neemias. Muito bem. Aí nós temos 69 semanas e depois nós temos a cruz à direita, significando então que o ungido, que Jesus, foi morto depois das 69 semanas. Muito bem, agora o gráfico do meio aí, essa linha do meio, onde você tem 173.855 dias. E depois você tem mais 25 dias aí nesse gráfico do meio. Então, vamos entender isso agora. Então, o que seriam esses 25 dias? Se nós considerarmos 5 de março de 444 até 5 de março de 33 depois de Cristo, ok? No calendário gregoriano, nós contaríamos 173.855 dias, segundo o autor desses cálculos. Tudo bem? Eu não sou o autor desses cálculos, eu não sei quem é o autor, gostaria de saber para buscar mais informações. Muito bem. Então, segundo ele, então, de 5 de março de 444 a.C., agora caminhando para frente, até 5 de março de 33 depois de Cristo, nós contaríamos no calendário gregoriano, repito, 173.855 dias. E do dia 5 de março de 33 até o dia 30 de março de 33, seriam mais 25 dias. Então, no último gráfico aí, no último esqueminha, se você contar 173.855 dias mais 25 dias, você vai ter o número exato de 173.880 dias. Então, guarde essa informação, tá? Porque ela é muito importante para aquilo que nós vamos falar agora. Muito bem. Então, vamos lá. 70 semanas de Daniel na interpretação literal futurista, né? Então, essa interpretação é a que mais exige, porque ela é literal, então ela exige números exatos, por isso que nós estamos ficando mais tempo nela, ok? Então, é ela que vai nos dar a matemática das 70 semanas. Então, agora vejam, no primeiro retângulo, lá em cima, de 44 a.C. a 33 depois de Cristo, nós temos 476 anos. Isso em anos gregorianos, que é o nosso calendário.
Então, veja que de 444 a 33 depois de Cristo, no calendário gregoriano, não daria os 483 anos. Tá? Por que eu estou falando que não daria os 483 anos? Porque os 483 anos são exatamente as 69 semanas. Tá? Mas apenas fique com essa informação do primeiro retângulo, por enquanto. Eu vou explicar até o último. De 444 a 33, 476 no calendário gregoriano. Vou abrir um parênteses aqui também. É possível que, num momento como esse, você até desista do curso, tá? Porque exige raciocínio, vai forçar, vai gastar energia, nós vamos ter que pensar. Mas eu diria a você que tenha paciência, que você esteja confiando naquilo que nós estamos falando. Se você não conseguir entender, reveja a aula, pergunte no grupo, porque nós temos que sair desse curso sabendo o que se pensa a respeito das 70 semanas de Daniel. Muito bem, agora vamos para o segundo retângulo. Veja lá, se eu pegar 476 anos vezes 365,2421989, vamos ter 17.855 dias. Muito bem. Por que nós vamos multiplicar por 365, esses números aí? Porque, segundo a pessoa que fez esses cálculos, no calendário gregoriano, o ano não tem exatamente 365 dias. Tem 365 dias em média. Agora, se você considerar as variações, os anos bissextos, tal, toda aquela questão do nosso calendário, então daria uma média acima de 365. Por isso, 365,2421989. Então, como a pessoa chegou nesse cálculo, também não sei. Mas vocês vão ver que os cálculos são exatos e vão fechar a profecia de uma forma impressionante. Muito bem. Então, 476 vezes esses 365 ponto alguma coisa, vai dar 173.855 dias. Muito bem, terceiro retângulo. 173.000 vezes 855 mais 25 dias vai dar 173.880 dias. Na verdade, é um pouquinho mais, mas arredondando, nós teríamos 173.880. Por isso que eu fiz questão de mostrar esse gráfico anterior aqui, tá? Que nós temos, então, 173.855 lá na base, olha lá, mais 25, que vai dar 173.880 dias, que é o nosso terceiro retângulo. Aí tem uma setinha para a esquerda explicando esses 25 dias, que eu já expliquei lá no gráfico anterior. Repito aqui. São dias entre 5 de março a 30 de março do ano 33 depois de Cristo. Então, repito, eu estou usando os cálculos que a pessoa que fez usou. Repito, não tenho a fonte, gostaria de ter. Muito bem, agora o quarto retângulo. Se nós pegarmos 173.880 dias, que são dias no calendário gregoriano, se nós dividirmos por 360 dias, que é o ano no calendário judaico, nós vamos ter, pasmem, 483 anos. 483 anos são exatamente 69 semanas. Então, dessa forma, os dispensacionalistas e aqueles que interpretam literalmente as 70 semanas de Daniel, dessa forma eles explicam que
As 69 semanas cumpriram-se à risca, inclusive com quantidades exatas de dias, até então, antes da morte do ungido, que ocorreu para eles, então, vamos voltar para aquele gráfico maior, olha só, aqui nesse gráfico maior, segundo a interpretação literal futurista, localizem o círculo azul número 5. Vai dizer lá, o Messias é tirado em 3 de abril de 33. Novamente, repito, essas datas alguém calculou, mas nós não sabemos como isso foi calculado. Então, veja, pegando todas essas datas, alguém fez todos esses cálculos e nós vamos ter 69 semanas exatas, ou 483 anos, considerando, então, a profecia literal de Daniel. Muito bem. Se você não entendeu, repito, reveja a aula, pergunte no grupo que a gente vai estar solucionando isso aí para que vocês entendam. Muito bem. Agora veja, então agora nós temos as 70 semanas na interpretação literal futurista. Se você não entendeu tudo que foi explicado, procure entender esse gráfico aí, que é suficiente, tá? Esse gráfico vai nos mostrar o seguinte, olha só. Localizem a primeira vinda de Jesus e você tem a cruz, na verdade, a primeira vinda e logo então, depois da primeira vinda, no 33º ano da sua vida, Jesus é morto. Então nós temos a cruz aí, tá? Separando à esquerda 69 semanas em verde. Tudo bem? Localizaram isso? Ótimo. Agora veja, a cruz está separando as 69 semanas da era da igreja. Então, para a interpretação literal futurista, a 70ª semana, ela não acontece logo depois da 69ª. Entendem isso? Então, nós temos a 69, na lógica, depois da 69, deveria vir a 70ª. Mas eles, lendo a profecia, eles entendem que existe entre a 69ª e a 70ª uma pausa. Então, para eles, essa pausa, eles chamam de era da igreja. Então, vamos entender isso. Nós tivemos 69 semanas até a morte do ungido. Então, até a morte de Jesus. Muito bem, Jesus morreu, aí inicia-se a era da igreja. Mas veja, se nós tivermos 69 semanas, onde vai estar a 70ª semana? É exatamente essa 70ª semana que eles vão lançar, eles vão postergar lá para o período da grande tribulação. Então, para a interpretação literal futurista, por isso que é futuro, a 70ª semana está para acontecer, para cumprir-se, então, no total, os 490 anos profetizados ali por Daniel. Então, a 70ª semana ocorreria na grande tribulação. Aí você vai ver que antes da 70ª semana, você tem um A no quadradinho amarelo. Aí seria o arrebatamento para aqueles que são pré-tribulacionistas, tá? Por quê? Porque nós temos o pré-milenismo histórico, que é pós-tribulacionista. Então, para o pré-milenismo histórico, o azinho aí, olha, viria depois da grande tribulação. Então, se nós pegarmos o A, imagine que nós pudéssemos agora, com o dedo, pegar o A e deslizar até o final da grande tribulação. Então, esse pensamento é um pensamento dos pré-milenistas,
pós-tribulacionistas. São os históricos, são os clássicos. Muito bem. Novamente, pessoal, todas essas informações podem gerar um turbilhão na sua mente. Mas, repito, se você ficar comigo até a 8ª aula, lá em fevereiro, você vai ter todas essas informações mais claras na sua mente. É mais ou menos assim. Quando você tem uma aula de álgebra na matemática, equação do primeiro grau, por exemplo, primeira vez que você vê a explicação do professor, você não entende nada. Depois ele começa a fazer alguns exercícios. Aí você começa a entender um pouquinho. Mais um pouco, mais um pouco. Vai chegar um momento que aquele cálculo ou a montagem de uma equação do primeiro grau torna-se totalmente automático para você. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Mas repito, atenção, ficar ligado, assistir às aulas online, ao vivo, rever depois, tudo isso faz parte se você quer aprender sobre esse assunto. Muito bem. Aí depois, então, da 70ª semana, ou da grande tribulação, para os pré-milenistas, ok? Vem o milênio, que é o período de 1000 anos literal. Então, veja, se alguém faz a leitura da profecia de Daniel literalmente, ele vai ler Apocalipse capítulo 20 também literalmente. Então, em Apocalipse capítulo 20 é a única parte da Bíblia que fala do milênio, porém ali fala-se do milênio 6 vezes, ok? Então, esse milênio, para um pré-milenista, esse milênio é um milênio literal de 1000 anos, começando no ano 1, terminando no ano 1000. Okay? Isso é um milênio literal. E depois, então, do milênio, viria, então, o juízo final, e aí Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com os seus demônios, onde já estão a besta e o falso profeta. No final do milênio, então, o juízo final e depois para a igreja e para os salvos, que a igreja, então, é composta por judeus convertidos e por gentios convertidos. Então, inicia-se a eternidade, que é novo céu, nova terra, Apocalipse 20. Tudo bem? Ok. Vamos lá, vamos continuar aqui, que temos muita informação ainda. Agora vamos ver a interpretação preterista. A partir de agora é mais fácil, tá bom, pessoal? É mais simples. Preterista. O que é ser um preterista? Vocês aprenderam, por exemplo, em português, a questão do pretérito, né? Essa palavra pretérito significa passado. Então, na interpretação preterista, eles vão entender que as profecias, não todas, mas a maioria das profecias já se cumpriram no passado. É essa a ideia, tá? Interpretação preterista. A interpretação futurista, não. Vai acontecer no futuro. Então, para um preterista, a profecia de Daniel já se cumpriu no passado e encerrou-se. É essa a ideia. Então, veja lá, como que eles leem Daniel capítulo 9. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu, também eles entendem isso, e sobre a tua santa cidade Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, é aqui que já muda. Eles entendem que essa saída, essa ordem, esse decreto é o segundo decreto, que ocorreu em 457 a.C. Então já mudou completamente, enquanto que a interpretação literal aceita 444, a preterista diz que não, é 457. Então vai dar diferença. Até o ungido, que é Cristo, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, que vão ser lá 69 semanas. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, que é Cristo, eles entendem isso, e já não existirá. E o povo romano, eles entendem isso também, de um príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário, que é Jerusalém,
e o templo em 70 depois de Cristo. E a gente vê isso em Lucas 21, de 20 a 24. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. O versículo 27, eles procuram não entrar em detalhes, porque eles vão entender que até o versículo 26 já se cumpriu tudo. Por isso que eles são preteristas. Mas eu vou ler o 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então eles vão entender o versículo 27 como se cumprindo até o ano 70 depois de Cristo. Mas vamos explicar melhor aqui. Vejam esse gráfico. Esse gráfico eu peguei, então, da internet, que é exatamente o gráfico da interpretação das 70 semanas na interpretação preterista. Então, veja lá, notem aí, na primeira setinha apontada para cima, 458 a.C. Então, de 458 até 409 a.C., eles consideram os 40 anos. Tá? Então, aí eles dizem que é esse decreto de Artaxerxes, tá? Que está relatado em Esdras capítulo 7. Então, para eles, esse é o decreto 458 a.C., o decreto que ordena a restauração e a edificação da cidade. Muito bem, então, de 458 a 409, fazendo contas normais, você vai ter 49 anos, que seriam as 7 semanas iniciais. Tudo bem? Isso é preterismo. Apesar de que eles estarem usando aqui a literalidade, mas veja que eles não estão preocupados com datas exatas. Muito bem, de 409 a.C., localizem no gráfico, até 26 depois de Cristo. Então, eles vão considerar agora mais 62 semanas, ou 434 anos. Então, para eles, de 409 a 26, eles somam mais 434. Então, voltando lá, de 458 até 26, 458 a.C., até 26 depois de Cristo, eles vão somar isso e você vai ter, então, 49 mais 434, que vai dar 483, ok? Tá bom? Não se preocupem tanto com os números, com a matemática aí, mas entenda o pensamento. Muito bem. Agora, vejam que na interpretação preterista, a ideia é que tudo já se cumpriu. Por isso que é preterista. É pretérito, é passado. Ok? Aí eles vão encontrar a última semana no período de 26 depois de Cristo até 33. Então, veja só que de 26 a 33 são mais 7 anos. Ou seja, para os preteristas, a maioria deles, então as 70 semanas se completam com o período logo após, o período de 3 anos após a morte de Jesus, ali no período, na época em que Estevão é apedrejado e Estevão é considerado o primeiro mártir da igreja. Muito bem, então isso é uma interpretação preterista. Enquanto que na futurista, as 70 semanas é lançada no futuro, na preterista, que considera-se tudo já cumprido, você tem as 70 semanas ou os 490 anos, completo aqui no ano 33 depois de Cristo. Volto a dizer, são interpretações, são pensamentos, porém a exatidão disso nós realmente temos que reconhecer que nós não temos. Dando continuidade. Muito bem, aqui o gráfico da interpretação preterista. Veja nesse gráfico que nós temos 69 semanas antes da morte de Jesus e depois da morte de Jesus, mais uma semana. Tudo bem? E aí, se nós caminharmos,
ok? Nós vamos ter o ano 70 depois de Cristo, tá? Então, para os preteristas, tudo se cumpre até o ano 70 depois de Cristo. Inclusive, no sermão escatológico que nós vamos estudar, vocês vão ver o pensamento de um preterista no sermão escatológico. Apenas adiantando, para um preterista, geralmente o preterista são os pós-milenistas, ok? Geralmente um preterista entende que a grande tribulação ocorreu no ano 70 depois de Cristo, com Israel, quando o povo foi destruído pelo exército romano debaixo do general Tito, debaixo do comando do general Tito. Então, para eles, a grande tribulação já ocorreu na visão preterista. Muito bem, então cumpriu-se toda as 70 semanas, até logo após a morte de Jesus, e em 70 ocorre a grande tribulação, conforme Jesus fala no seu sermão escatológico, relatado por Lucas, no capítulo 21, Mateus, no capítulo 24, e Marcos, no capítulo 13. Muito bem, depois eles consideram a era da igreja é importante para eles porque é um período da cristianização do mundo, então o evangelho é pregado, e isso realmente é inegável, nós sabemos que o evangelho é pregado a partir do momento que a igreja nasce, em Pentecostes, capítulo 2, e até hoje a igreja continua pregando o evangelho. Mas na visão preterista, principalmente os pós-milenistas, eles creem que a pregação do evangelho vai ter tanto sucesso que o mundo vai melhorar gradativamente, então não tem a ideia de uma tribulação futura. Por quê? Porque o mundo vai melhorar e aí, com a melhora do mundo, nós entramos no milênio não literal. Ou seja, aquele período de paz, de segurança, de prosperidade, porque o mundo foi aos poucos sendo cristianizado. Eles não creem que todos vão se converter, mas eles creem que a maioria das pessoas no planeta Terra serão crentes. E aí entra-se num período de tranquilidade, de paz, que é o milênio, e depois do milênio não literal, você vê aí no gráfico o quadradinho amarelo, que é o arrebatamento da igreja, depois do milênio. Por isso que os preteristas são pós-milenistas, ok? E depois, então, do arrebatamento, juízo final e os salvos para a eternidade, ou seja, Apocalipse 21, novos céus e nova terra, e os não salvos, então, serão condenados no lago de fogo e enxofre. Isso, então, é a interpretação das 70 semanas por um preterista. Então, acho que já deu para vocês notarem que a interpretação das 70 semanas estão intimamente relacionadas com a corrente escatológica, seja ela pré-milenista, seja pós-milenista, seja amilenista, como nós vamos ver agora. Tá? A milenista é uma interpretação simbólica. Então, por que os amilenistas pensam numa interpretação simbólica? Porque para eles, para um amilenista, eles entendem que a literatura de Daniel, o conteúdo textual de Daniel, é um conteúdo de linha apocalíptica, tá? Ou seja, é um gênero literário apocalíptico. E todas as vezes que encontra-se um gênero literário apocalíptico, nós não podemos considerar uma leitura literal, mas nós devemos considerar uma leitura simbólica. Então, os amilenistas, ao lerem a profecia das 70 semanas de Daniel, eles vão fazer uma leitura simbólica. Logo, eles não têm nenhuma obrigação de achar números exatos na profecia. E é por isso também que os amilenistas, eles não consideram Apocalipse 20, que fala do milênio, como sendo 1000 anos literais, de 1 a 1000. Tá? Então, para eles, aquele milênio é não literal, como nós veremos.
Muito bem. Então, vamos fazer uma leitura simbólica, como se nós fôssemos, por exemplo, amilenistas. Então, já fizemos uma leitura literal futurista, fizemos uma leitura preterista, agora vamos fazer uma leitura simbólica. Então, como que se lê simbolicamente? Da seguinte forma: é lógico que nem tudo é simbólico, eles entendem isso, tá? Que no meio da simbologia tem a literalidade. Isso é importante ser explicado. Versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, eles entendem que é o povo judeu, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, olha aí, ó, não existe necessidade de das datas exatas, das datas serem exatas. Por quê? Para eles, a linguagem é apocalíptica e, portanto, usa-se simbologia. Então, muitos números são simbólicos. É essa o entendimento. Até o ungido, ao ungido, que aqui não tem jeito, é literal, é Cristo, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, então considera 69, mas sem aquela preocupação de ser exato, será morto ungido, que é Cristo, e já não estará. E o povo, então, o povo romano, porque isso é revelado no sermão escatológico de Jesus, de um príncipe que há de vir destruir a cidade e o santuário, Jerusalém e o templo, em 70 depois de Cristo, conforme Lucas capítulo 21, está muito claro ali. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, veja aqui uma diferença gritante em relação à interpretação literal. Ele aqui, para a interpretação simbólica, se refere a Cristo. Olha só, ele, Cristo, fará aliança com muitos por uma semana. Era da igreja, vocês vão entender isso no gráfico. Então, alguém que faz uma leitura simbólica, eles vão entender que o único capaz de fazer uma aliança, e quando se estuda a palavra aliança no Antigo Testamento, essa aliança se refere a Deus e o seu povo. Então, eles vão dizer que não tem sentido o anticristo fazer aliança. Por isso que eles entendem que ele aqui que faz a aliança é Cristo. E essa aliança é feita durante a era da igreja, que é durante o período em que o evangelho é pregado. Então, veja que todas as interpretações têm suas lógicas. Agora, qual é a 100% correta? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Aí eles continuam dizendo, na metade da semana, 3 anos e meio abreviados. Por que eles falam 3 anos e meio abreviados? Porque Jesus, repito, no sermão escatológico, ele fala que por causa dos eleitos, aquele período será abreviado. Então, eles entendem que lá no final dos 3 anos e meio, tá? Que serão 3 anos e meio abreviados para que os eleitos fossem salvos, porque se nem, segundo o que Jesus fala, nem os eleitos seriam salvos se não fosse essa diminuição no tempo. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Agora sim, para eles, esse assolador é o anticristo. O anticristo escatológico, que é o anticristo que está por vir. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o anticristo. Então, essa é uma leitura simbólica. E vamos ver, então, o gráfico na interpretação simbólica. Então, veja lá. Eles consideram, tudo bem, 69 semanas, mas sem aquela preocupação de contagem de tempo. E aí você tem a morte de Jesus após a 69ª semana, e como que eles explicam a 70ª semana? Para eles, a 70ª semana
começa exatamente depois da morte de Jesus. Na verdade, para eles, Jesus morre na 70ª semana. E eles não jogam a 70ª semana para a grande tribulação. Então, quando eles leem depois das 69 semanas será morto, ungido, eles leem da seguinte forma: depois das 69 só pode vir a 70ª. Então, eles vão dizer que a 70ª semana inicia-se com a era da igreja, e eles consideram aqui como se fosse 3 anos e meio longos. Por que eles consideram 3 anos e meio longos, a primeira parte aí? Porque eles não têm responsabilidade com a literalidade. Muito bem. E depois, a grande tribulação seria praticamente os 3 anos e meio abreviados. Então, veja aí que, numa interpretação simbólica, nós estamos vivendo a 70ª semana de Daniel. Tá? Então, você que é dispensacionalista e faz uma leitura literal, você deve estar rindo daqueles que fazem uma interpretação simbólica. Mas, repito, nós não temos como bater o martelo e dizer que esta interpretação ou aquela é a verdadeira. Por isso que vai requerer humildade da nossa parte. E nós temos que respeitar aqueles que interpretam literalmente, aqueles que são preteristas e aqueles que interpretam simbolicamente. Muito bem. E aí, para a interpretação simbólica, depois da grande tribulação, tem a segunda vinda de Jesus, arrebatamento e juízo final. Terminado isso, nós temos o quê? A eternidade, ou seja, novo céu e nova terra. Aí você fala, e o milênio, onde está? O milênio está exatamente nesse período chamado 70ª semana, que é a era da igreja. Então, para um amilenista, ou para aquele que faz uma interpretação simbólica, que geralmente são os reformados, você vai ter esse tipo de pensamento. O milênio iniciando com a primeira vinda de Jesus e terminando com a segunda vinda. Porque vejam, como a interpretação é simbólica, eles vão interpretar Apocalipse 20 diferente da interpretação literal. E nós vamos explicar nas próximas aulas como um milenista interpreta Apocalipse capítulo 20. Então, por enquanto, vocês estão recebendo porções. Repito, não tirem conclusões ainda, porque senão você vai gerar pensamentos que não foram ditos. Então, eu diria a vocês, tenham calma e formem suas conclusões apenas no final do curso. Muito bem, conclusão. Como vimos, as interpretações das 70 semanas são diversas. Entretanto, devemos permanecer humildes diante do Senhor, confiando na segunda vinda de Jesus e no arrebatamento da igreja. Aleluia.